quarta-feira passada, nós iniciamos uma sequência de conversas e considerações sobre o caminho do discípulo. Para alguns de nós, o nome disso seria discipulado, que é um nome extremamente desgastado faz algum tempo, por causa da quantidade enorme de ações que acabaram se tornando profundamente ideológicas relacionadas ao termo discipulado. Somente no século passado, no século XX, tantas ideologias esquisitas foram chamadas de discipulado. De ponta a ponta do espectro, nos últimos 40 anos, quando eu tive a chance de, pessoal e particularmente, assistir muitas dessas coisas, eu fui testemunha ocular de como o termo discipulado acabou sendo aplicado a toda e qualquer coisa que praticamente não fosse ensino do Evangelho segundo Jesus. Então, esse é um termo, esta é uma expressão que eu gostaria que a gente até esquecesse dela um pouco. Porque ao mencionarmos o termo, muita gente já pensa em Witness Lee, em Watchmani, em grupos radicais de discipulado maluco, e a última moda mais recente de discipulado, de 12 anos para cá no Brasil, foi o chamado G12, que já deu todo o G que de 12 tinha para dar, né? E a moçada está acordando para a maluquice, mas era chamado de discipulado, que nada mais era do que um sistema Amway, Herbalife, de controle de pessoas, conexões com a Hidra Mãe, todo mundo conectado ali na Rainha Mãe, na colmeia, só que essa Rainha Mãe, na maioria das vezes, era uma hidra mesmo, sugando ali todo mundo. Então, esqueça qualquer possível conexão entre discipulado e essas diversas e variadas ideologias que reinam ainda e reinaram tanto tempo, sem falar nas muitas outras que ainda serão inventadas. De modo que quando eu falo de discipulado, eu estou falando do caminho do discípulo. Discípulo é um indivíduo que aceita a disciplina do mestre. A palavra disciplina é oriunda do termo discípulo. Disciplina é aquilo que ao discípulo chega como mandamento, ensino e instrução do mestre. É que no nosso meio disciplina ficou relacionada ao cacete, ao couro, à peia, comendo solta, de acordo com o capricho de alguns desses deuses de homens que se oferecem e a maioria aceitam para serem aqueles que vão tocar as nossas vidas como um pastor nervoso e egoísta no tranco e no tacão tange as suas sofridas e infelizes ovelhas. Disciplina, no entanto, do ponto de vista do Evangelho, é aquilo que normalmente tem que acontecer. No dia de hoje, por dezenas de vezes, eu tive que refazer processos mentais, ou impulsos, ou decisões interiores, ou espasmos de manifestação instintual, porque quando eles apareceram eu vi que não se assemelhavam ao caminho do discípulo. Não era essa e não é a disciplina do Evangelho. Disciplina não como formatação externa, moral, behaviorista, condicionante apenas do comportamento, mas muito antes disso, como algo que surge dentro de nós, como princípio estribado
num valor que nos foi implantado no coração pelo fato de nós termos aceitado que o caminho da vida é Jesus. E que Ele é o Senhor da nossa existência. E que o que Ele diz é fato, e nós damos razão a Ele. E ao darmos razão a Ele, aceitamos para nós o modo dEle, o que seja vida para Ele, o que Ele chame de caminhar de qualquer que seja a pessoa que em o amando e crendo nele deseje segui-lo. Esse é o espírito do discipulado, esse é o espírito do discípulo. Então, aqui entre nós vamos estar essas quartas-feiras tentando pensar no caminho do discípulo com a mesma simplicidade com a qual nós pensaríamos se fôssemos contemporâneos de Jesus e andando com Ele, seguindo no caminho. Aí alguém chega e diz, bom, mas essa possibilidade já não nos é mais facultada, porque Jesus está entre nós de maneira intangível, imponderável, subjetiva, espiritual. Nós não temos mais a facilidade de segui-lo olhando para Ele. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais a minha condição do que a de Pedro. Prefiro infinitamente mais ter um Jesus que eu não vejo do que ter o Jesus que eu vejo. E eu explico para vocês de maneira muito simples, e tem que ser simplésima, porque senão eu falaria a noite inteira sobre essas diferenciações, sobre as quais ano passado eu peguei muito. Mas apenas para resumir, eu queria dizer o seguinte: me conhecendo, eu fico muito feliz que eu tenha conhecido Jesus quando Jesus já era chamado por todo mundo no Ocidente de Deus e Senhor. Fico muito feliz que eu já tenha nascido na época em que a ressurreição era um fato da fé. Fico muito feliz que tudo mais já tivesse ficado para trás. Fico muito feliz que ele já tivesse sido assunto aos céus diante de todos os seus discípulos e que isso já tivesse sido absorvido como uma consciência espiritual profunda. E você diz por quê? E eu respondo. Porque, gente, olhem aqui para mim. Vocês estão pensando que é moleza? Olha bem para mim aqui. Estão me olhando bem? Olha esse carinha aqui, ó. Tem um só escorrendo aqui, que eu sempre sugo, desde que eu nasci. E 1,80 m, 81,5 kg me pesei hoje, no médico. Eu sou Deus. Bem-aventurado tu és, Zezinho, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou que eu sou Deus, mas meu Pai que está no céu. Se o Zezinho não soubesse que era brincadeira, nós dois estávamos nos atracando aqui agora. Como se qualquer um aparecesse aqui com uma idiotice dessa, primeiro não ia me encontrar convertido a Jesus. Segundo, iria entrar no cacete. Porque o que não me faria fazer isso é justamente quem Jesus é para mim. Do contrário, um cara desse que chegasse dizendo ou insinuando que era Deus, tinha que sair correndo. Como Paulo disse, para os judeus era escândalo, para os gregos era loucura. E para qualquer um sensato é loucura. E para qualquer um que tem a mentalidade dos judeus é escândalo, é inaceitável. Você pensar que o Criador de todos os universos possa estar presente numa colônia de parasitas no intestino do cosmos, que é o lugar onde a gente mora. A gente habita o oxigênio de algum pum intestinal. Esse é o nosso tamanho. Pequenas giardias em algum intestino universal. Agora, a loucura de Deus é que resolveu fazer essa giardiazinha, ou esse parasita, que anda no meio desses dejectos,
que para nós a gente chama de terra, paraíso ou qualquer outra coisa, essa colônia intestinal, ganhou o poder de dizer eu sou. Ganhou o poder de analisar o dejeto. Ganhou o poder de fazer uma nave espacial para fora do lugar, viajar e voltar. Mas basicamente nós somos essa caca. Se nós nos compararmos com todos os universos já verificáveis e a gente não verificou nada, nós somos o que não é. Como Jean-Paul Sartre disse, que ele jamais poderia crer em Deus, porque crer em Deus seria a afirmação contundente da sua zerificação, da sua nulidade, do seu não ser, porque se existe alguém absoluto como Deus, logo eu não sou. E essa é a constatação sadia que salva, e Jean-Paul Sartre não a quis abraçar, porque de fato, porque Deus é, eu não sou mesmo. Agora vejam a situação de quem estava ali diante de Jesus, andando com ele. Ele apareceu, um garoto de 30 anos, pregando coisas estranhas, diferentes, referindo-se a Moisés na base do eu, porém, vos digo, estabelecendo antíteses e contradições em relação ao que estava estabelecido já há séculos e até mais de milênio, relativizando, no certo sentido, práticas estratificadas e congeladas e fixadas, cura doentes, realiza feitos extraordinários, de tal modo que quem quer que o visse não teria muita alternativa em relação a ele, a não ser pelo menos pensá-lo como profeta. Foi por isso que na semana passada nós vimos, aqui no capítulo 16 de Mateus, que é o nosso texto base, durante os próximos meses o será, como Jesus perguntou aos seus discípulos no caminho para Cesareia de Filipe: quem dizem as multidões que eu sou? E eles disseram, uns dizem que tu és uma incorporação de João Batista, que João Batista acabou de morrer, mas que o espírito dele, ao invés de ir para algum lugar, pousou em ti. Então tu és um ser de habitação espiritual dupla. Outros dizem que tu és Elias, que baixou por aqui e vai botar para quebrar. Outros dizem que tu és Jeremias, por causa desse teu jeito solidário, compassivo, misericordioso, andando sempre como quem não quer nada. E também dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra, olhando com um olhar nostálgico para o futuro da terra. E outros dizem que tu és algum dos profetas. Nessa categoria, Jesus cabia com certa facilidade, porque qualquer homem que se apresente, dizendo coisa com coisa, ensino de bom senso, palavra de bondade, de misericórdia, gestos de justiça, e especialmente se a eles se atrelarem sinais de graça poderosa e sobrenatural, invariavelmente o povo dirá, é um profeta. Só que Jesus não ficou aí. Vem e diz, mas vós, seu povo, quem dizes que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa afirmação, minha gente, é que é uma impossibilidade filosófica, teológica, racional, total. Imagina. Com que coração, com que mente, com que percepção, com que compreensão de fatos, alguém poderia chegar à conclusão de que aquele que estava diante dele era Deus encarnado. Era o Cristo de Deus. Que na consciência judaica, para não falar da fé de Jesus, apenas da fé dos judeus, na consciência judaica essa afirmação
significava aquilo que o sumo sacerdote Caifás posteriormente veio a usar como critério final para determinar que Jesus era o herege dos hereges. Porque dizer-se ou aceitar que alguém diga que você é o Filho de Deus, de acordo com a interpretação judaica mais ortodoxa, era fazer-se a si mesmo igual a Deus. De modo que quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está catapultando aquele moço de 30 e poucos anos de idade para a direita do trono de Deus nas alturas, o Todo-Poderoso. Um serzinho do tamanho dele, parasitariamente do tamanho de Pedro, a amebinha na Galileia, de repente é Deus. Ser discípulo de Jesus é uma impossibilidade humana. É uma possibilidade humana ser discípulo de Buda. Totalmente possível. Você não faz nenhuma ruptura radical. Você apenas aceita disciplinas radicais. Mas você não tem que dar nenhum grito e fazer nenhuma afirmação dessas que tornem toda a lógica, todo o bom senso, toda a compreensão, toda a capacidade de raciocínio completamente anulados. Não existe a possibilidade de alguém ser discípulo de fato de Jesus se isso não for uma revelação do Espírito Santo, se não chegar a ele como um constrangimento superior a toda lógica, a toda opinião, a todo bom senso, a toda possibilidade filosófica de compreensão, porque de fato nós estamos diante de algo totalmente impossível aos sentidos. Discípulos de Jesus que conseguem justificar a sua adesão visceral ao caminho de Jesus como sendo uma coisa racional, não entenderam ainda nada. Quando eu vejo alguém dizendo, não, eu sou discípulo de Jesus porque eu sou muito inteligente e eu tenho todas as razões do mundo para ser discípulo de Jesus. Eu ouço aquilo e digo, interessante, eu nunca consegui chegar a essa conclusão. Porque eu tenho todas as razões do mundo para não ser discípulo de Jesus. O que ele me ensina bate de frente com a minha natureza instintual o dia inteiro. Ele diz, para dar outra face, eu quero meter a outra mão na cara. Ele diz, para não resistir o inimigo, o meu instinto quer atropelá-lo. Ele diz que é para eu não me vingar, mas tudo em mim quer se levantar e comer. Ele diz que é para eu não julgar, mas eu já tenho um software de perversidade rodando em mim, julgando o dia inteiro. Ele diz que é para você nenhum de nós cobiçar, mas o nosso coração vive como um buraco negro quase todos os dias, engolindo monstruosamente tudo que entra pelos olhos. Ele vem e nos diz que o grande segredo da vida é praticar a fé da maneira mais singela, simples, íntima, amorosa, profunda e discreta possível diante de Deus no secreto. E que as demais coisas são manifestações dessa experiência de amor como fruto dela no todo da vida, mas que nós não devemos, sob hipótese alguma, manifestar isso como uma bandeira que se transforme numa cara, num gesto, numa interpretação, numa performance, o que é algo que trabalha contra toda a nossa paganidade psicológica, que necessita ser vista, necessita ser afirmada, necessita ser reconhecida, necessita ser aplaudida, necessita que os outros digam, este sim é o melhor do que o outro, este encontrou o caminho.
Para a gente não falar apenas nos ensinos dele, que batem de frente o tempo todo contra essa nossa natureza arruinada, ainda veio o pior de tudo. Porque o ensino dele, alguém pode simplesmente ouvir e dizer, é extremamente superior a mim, mas eu sei que está certo. Porque o certo é esse mesmo. Pena que eu não sou assim. Mas eu dou razão ao ensino desse profeta Jesus. O difícil é ele. O ensino dele a gente ainda leva. Ele é que é insuportável. Ele é que diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele é que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma desgraça. Abre essa porta. Larga esse negócio. Para com essa coisa toda de ninguém vem ao Pai senão por mim, né, meu amor? Do vovôzão, o que você está fazendo aqui com o vovô? Fica aqui com o vovôzão. Quer sentar aqui? Senta aqui com o vovô. Isso. Gostoso, né? O problema é ele, é Jesus mesmo. É o que ele diz de si, é o que ele evoca para si, é o lugar de convergência total no qual ele se põe, é o exclusivismo megalomaníaco dele, essa capacidade dele de dizer, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, tu não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Acaba com essa história. Isso é que é chocante. É chegar e dizer para você que quem não crê nele não tem a vida eterna em si mesmo. Quem quiser resolver o problema da sua existencialidade de uma maneira absoluta, ele diz, creia em mim, coma de mim, beba de mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então o problema, mais do que o ensino dele, é ele. É o lugar onde ele se coloca, dizendo que todas as coisas dos céus e na terra giram e revolvem e revolucionam-se em torno desse eixo que ele significa e que ele representa. Aí é que está a loucura, aí é que está o escândalo. Agora vejam como eu não tinha razão no início. Se não foi mais fácil para mim nascer neto da mãe velhinha, que já era presbiteriana, que desde cedinho me ensinava, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repete, meu filhinho, assim como Teteus. Minha mãe, uns puxões de orelha em nome de Deus, de vez em quando. Uma palavra que vazava aqui e ali o tempo todo, e você crescendo com a informação. Você olha para o céu, associa a celestialidade ao nome de Jesus. Assim como o muçulmano olha para o céu, associa a celestialidade não apenas a Alá, mas a Maomé. Ou seja, o elemento cultural já estava no substrato da minha crença pagã. Como pagão, eu já era um pagão cristão. Não que isso signifique alguma coisa, mas já era uma introdução. Com todos os arquétipos, simbolizações presentes. Quando eu criei que Jesus era Deus, a única coisa que isso significou para mim foi uma rendição minha ao senhorio dele na minha vida. Porque o choque da afirmação de que Jesus era Deus não me tinha chocado pelo fato de que eu nasci ouvindo que Jesus era Deus. Ele só não era Deus para mim. Mas não era um choque pensar nisso. Mais do que isso, já vi o desfecho da história. Ele tinha ressuscitado de entre os mortos, era questão de crer ou não crer. Mas a história estava concluída diante de mim, diante de Pedro não. Estava tudo aberto, andando no caminho. E ele chegar e estar há 1 ano e pouco caminhando com Jesus, e nesse momento da jornada, em sendo indagado, chegar e dizer, tu és Deus vivo entre nós. É absoluta loucura.
É por isso que Jesus disse: tu és muito, muito abençoado, Simão Barjonas, porque não foi carne, nem foi sangue quem tu revelou essas coisas, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, dar-te as chaves do reino dos céus. E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ele prossegue dizendo: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares da terra terá sido desligado nos céus. Essa palavra de Jesus, que chega a esse homenzinho, encontra um indivíduo que fez uma viagem que Sócrates não faria sozinho, que Platão não faria sozinho, que Zenão não faria sozinho, que Epícoro não faria sozinho, que todos os sábios e rabinos de Israel jamais fariam sozinhos. Ele simplesmente diz que é bem-aventurado um homem que fez uma declaração que homem nenhum por si só o faz. Como Paulo diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, ninguém diz, Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. E com isso, ele não está dizendo que seja impossível alguém abrir a boca e dizer Jesus Cristo é o Senhor, sem que isso seja pelo Espírito Santo, apenas como construção vocal. O que ele está dizendo é que nenhum coração verbalizará com fé essa confissão, se isso não for uma emulação do Espírito Santo. Do contrário, jamais será algo em sendo pronunciado verdadeiro, porque não é verdadeiro a menos que seja algo do Espírito de Deus, porque do contrário é loucura. O Evangelho desestimula qualquer tipo de declaração sobre Deus que não tenha sido revelação acolhida no nosso coração, porque se a gente o faz sem que a gente creia, é loucura. É loucura até dizer que Jesus é Deus se você não crê que Ele é Deus. Não diga. Fica melhor para você. Jesus não tem nenhum problema que você não diga que Ele é Deus se você não crê que Ele é Deus. O horrível é ter você dizendo que Ele é Deus quando você não crê que Ele seja. Bem-aventurado tu és, Simão, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou isto. Porque carne e sangue não chegam a essa conclusão. Ela é absolutamente idiota, absurda, implausível e impossível. Para a gente poder chegar e dizer: eu sei que o homem Jesus, que encarnou entre nós, que viveu entre nós e que era homem do tamanho de nós, com todas as manifestações da própria humanidade, era Deus. O salto para se fazer essa afirmação só cabe no coração como revelação do Espírito Santo, ou a outra hipótese é lavagem cerebral. Aí é coisa de seita, de maluco, que ficou condicionado, aquilo repetindo: ó filho de Deus, ó filho de Deus, ó filho de Deus, ó filho de Deus. Um bocado de gente aqui já passou por isso, aquela coisa toda. Mas que não produz nada, só gera uma mente doente, nervosa, neurótica, que vai certamente surtar irremediavelmente na maioria das vezes. No entanto, chegar e dizer Ele é o Filho de Deus, e afirmar isso com o coração cheio e pleno de fé, só pode ser revelação do Espírito por outra via. Nenhum de nós chega a essa conclusão. Na semana passada, eu iniciei dizendo que a primeira advertência que Jesus fez ali em Mateus, no capítulo 16, em relação a esses discípulos, foi com respeito a que eles devessem se acautelar da doutrina e do fermento, da influência dos saduceus e dos fariseus. Vocês lembram? Os saduceus significando aquele projeto de espiritualidade feita apenas de rito, de religião,
de forma, porque os saduceus não criam nem em anjo, nem em espírito, nem em ressurreição, nem em vida eterna. Era aquela manifestação de uma fé ética na fraternalidade, nos interesses imediatos e no projeto político que os saduceus tinham. Jesus disse, cuidado, porque antes do indivíduo poder estar com o coração totalmente atolado da convicção de que Jesus é Deus para ele, uma das primeiras tentações antes disso acontecer é a seguinte. Vocês lembram que esses discípulos estavam andando com Jesus já há um tempo. E quando eles chegaram, Jesus não pregou para eles. Olha só, eu sou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém ou não amém? Quem comigo não ajunta espalha, vocês concordam? Aleluia. Digam para mim. Já pensou, Jesus pregando sobre Jesus? Aí depois assim, quem quer aceitar Jesus entre nós? Jesus pregando sobre Jesus. Ele nunca fez isso, graças a Deus. Jamais faria. Só faz assim quem não o conhece bem. Quem o conhece bem faz como ele fez. Como é que ele fez? Ele não saiu do pressuposto e não achou que qualquer pessoa, para começar a segui-lo, tinha que poder sair dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, isso é depois na jornada. Tem gente aqui hoje à noite que diz isso só porque é da geração que já nasceu dizendo isso. Mas nunca disse isso de verdade, crendo nisto. Papai ensinou, mamãe ensinou. De madrugada na televisão é só o que a gente ouve. Mesmo falando do diabo, mas é em nome de Jesus que se fala. Enfim, é um bombardeio tão grande que o indivíduo não tem muita alternativa. Agora, aqueles discípulos chegaram, encontraram com ele e encontraram como? Houve alguns que encontraram, porque houve pessoas que o viram e disseram, ué, tá com cara de coisa nova pintando no pedaço. Deve ser aquele que a lei e os profetas falaram. Aí começou a ouvir, começaram a ouvir. João Batista estava com tudo. Odiado pelas autoridades, portanto amado pelo povo. E pregando a palavra, que era uma espada que dividia Israel. E vem João e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu aqui sou só como um amigo do noivo. O noivo chegou, a festa dele, deixa eu sair da frente. É só minha alegria participar. E alguns desses ouviram e saíram chamando os amigos, os parentes, os irmãos, os sócios. Entraram nos ambientes da relacionalidade normal. Se fosse hoje em dia, todo mundo procurar a primeira sinagoga e dizer assim, olha, eu ouvi uma palavra maravilhosa de um pregador muito legal, será que não dá para a gente fazer uma agenda com ele aqui? Ou chegar e simplesmente dizer, eu agora ouvi essa pessoa e quero saber aonde é que ela se congrega e vou agora fazer parte deste novo grupo. Aliás, houve quem desejasse. Mestre, aonde assistes? Foi uma das perguntas. Onde é a reunião? Onde é que rola o negócio? Qual é o endereço do milagre? Aí Jesus disse a ele, vem e vê. Porque, meu querido, não tem endereço. É no caminho. É todo dia, é andando. Você venha comigo que você vai ver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, combina com vem e vê. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu quero ser discípulo dele, eu só tenho que andar com ele. O caminho é andante, é móvel. Vem ver. Anda comigo que você vai saber. Como o convite dele não foi, fica, assentemo-nos, irmãos. Vocês creram? Então vamos marcar uma hora para a gente se assentar. Entre nós é que nada acontece se a gente não assentar, né?
escuta, vamos tratar disso, a gente senta para conversar. Jesus não chamava ninguém para conversar, segue-me. Vem comigo, porque até quando eu sentar eu vou estar andando, vocês entenderam? Então vem comigo, porque se eu sentar você vai sentar comigo. Então se você sentou comigo, você não sentou, você me seguiu. Porque eu não vou ficar sentado, eu vou levantar e você vai andar. Então não vou te dizer nem fica em pé, nem fica deitado, nem fica sentado. Segue-me, porque para onde eu for você vai, como eu for você irá. E eles vieram e seguiram-no por razões diferentes. Mas isso não estava implantado dentro deles desde o início. Poxa, aceitei Jesus, eu sei que ele é o Filho de Deus. Aleluia. Não, eles foram caminhando, tateando. Eram curas, milagres, choques, sustos, reviravoltas. E eles comiam, bebiam, dormiam, acordavam, como João diz, expostos ao verbo da vida, a palavra encarnada, o dia inteiro. E agora, quando eles vão andando na direção de Cesareia de Filipe, no norte do país, que era uma cidade pagã, construída por Herodes Filipe em homenagem a César, o imperador, concorrendo com a cidade de Cesareia Marítima, lá na costa mediterrânea, que tinha sido construída por Herodes o Grande. Essa cidade de Cesareia Filipai, ou Cesareia de Filipe, era um outro Herodes, Herodes Filipe, querendo fazer a sua média também com Roma, que construiu essa cidade. É na direção de lá que eles estão indo, quando Jesus começa a dizer, olha, cuidado com a doutrina, ou com o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque vocês, à semelhança deles, correm o risco de ficarem e se tornarem gente apenas das formas, tanto quanto vocês correm o risco de se tornarem pessoas apenas farisaicas das regras, e depois de um tempo vocês vão perder a pureza dessa fé que se conecta com o Deus eterno e que crê tudo que de Deus possa vir, e com o tempo vocês podem perder a alegria de uma caminhada que se alimenta da sinceridade de todos os dias diante de Deus e podem se transformando em pessoas performáticas, apenas para consumos externos, como os fariseus, perdendo todo o sentido da vida. Isso se impregna e cresce com uma sutileza enorme que pode destruir toda a construção dessa viagem. É aí, depois disso, que ele faz a pergunta, quem diz as multidões que eu sou? E ouve aquelas respostas. E dizem, vós, quem dizeis que eu sou? E ouve Pedro dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora olha aqui para mim. À semelhança deles, e ali no meio deles, todo mundo era batizado. Tinham sido batizados por João Batista, outros tinham sido batizados até uns pelos outros, porque Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos. No entanto, passou um tempo de caminhada para que se aprofundasse neles a consciência de quem Jesus era. Porque na chegada, eles tinham chegado como muitos de nós aqui chegamos. Eles tinham chegado por fascinação, porque Jesus era fascinante. Se não fosse Deus, era fascinante. Se não fosse Deus, era carismático como ninguém. Se não fosse Deus, era agradável como ninguém. Alguns chegaram por mera sedução ou interesse perplexo. Outros chegaram por razões pragmáticas. Ele cura. E é bom ficar do lado de quem cura. É bom andar ao lado de quem diz uma palavra e as coisas acontecem. Outros chegaram simplesmente por construção teológica e análise política. Roma é o diabo. Ora, se Roma é o diabo, só pode ter chegado o tempo da visita de Deus aos homens. Se é Deus mesmo que vai visitar, eu não sei, mas que é um profeta que ele vai mandar, certamente. Jesus apareceu e disseram, deve ser. Vamos ver, não custa nada.
Outros chegaram por causa de interesses um pouco mais distantes. Talvez tenha sido o caso até de Judas Iscariotes. Olhando e dizendo, se alguma coisa nova vai acontecer em Israel, será pela via deste homem, e eu não saio daqui porque eu preciso otimizar as minhas oportunidades, e eu preciso estar presente na hora em que esse grande movimento de reviravolta e mudança de poder se instalar em Jerusalém. Eu quero estar presente. Ele cantava, os guerreiros se preparam para a grande luta. E lá no final, ele é aquela, como é que diz aquela estrofe? Eu quero estar com Cristo quando a luta se trava. Isso cabe na boca de gente boa e também cabe na boca de Judas. Dizendo, eu não perco essa de jeito nenhum. Porque ele está com tudo e eu não vou perder a mamata. As razões para seguirem podem ter sido diversas e foram. Alguns foram por gratidão. Poxa, minha mãe vivia sofrendo, e um dia lá na porta de Cafarnaum, ele só passou assim a mão na cabecinha, enxugou a testa dela, ela ficou curada. E eu sou tão grato à minha mãe, eu sou tão grato a Deus pela minha mãe, que eu sou discípulo de Jesus. Ou então a minha mulher que é tão piedosa, disse, olhe meu marido, preste bem atenção neste homem santo de Deus. No início eu até fiquei meio desconfiado, porque ele só tinha 30 anos de idade, era um garotão legal, mas depois eu fui vendo que ele estava noutra. Aí eu passei a prestar atenção, e a minha mulher ficou tão mais maravilhosa depois que conheceu ele, que até eu resolvi andar mais perto. Mais ou menos como acontece aqui. Mais ou menos. A maioria está aqui por razões ainda muito chulas. Muito paganzinhas. E Jesus sabe disso. Pedro andou com ele, todos eles, 1 ano e tanto, e Jesus sem nenhuma pressa. Pedro, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se Jesus fosse evangélico, pelo amor de Deus, ia ser um horror. Ainda bem que ele não era, eu tive uma chance de me converter assim. Mas Jesus sabe como a gente é. Então você que está aqui hoje, a primeira coisa que eu queria pedir é que você esquecesse essa falsa ideia de que você é um discípulo. Nós somos todos aqui candidatos. Candidatos no caminho do discipulado. Herdamos um monte de coisas, já encontramos um pacote meio formado, pronto e feito. Toda pessoa mentalmente, razoavelmente sadia tem uma fé, faz bem, é um eixo mental, ajuda na autoajuda, qualquer outra coisa assim. É um risco dizer que não se tem Deus. Afinal de contas, com tanta esquina macumbada, é melhor mesmo a gente, mesmo na hora de fazer gol, a gente se benzer. E na hora de perder, a gente também se benze. A gente se benze em qualquer caso. Se benze, mas é assim, é de benzimento em benzimento que a gente vai, mesmo quando a gente não se benze. Todo mundo se benze aqui de algum modo, para lá e para cá. É uma benzeção danada. Mas Jesus sabe. Assim como sabia entre eles. Vocês vejam que a palavra não foi tomada unanimemente pelos 12 apóstolos. Não se diz, então, os 12 a uma, como num coral clássico, cantaram juntos, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Não, foi um só. Pode até ser que os outros 11 tivessem a mesma coisa a dizer, mas não disseram. Houve quem dissesse,
Ó, tem gente que diz que tu és João Batista, talvez até dizendo, me explica se és ou não és. Botando a culpa lá, numa pesquisa de opinião em algum lugar. Outros dizem que tu és Elias. Tem um pessoal aí dizendo que o senhor é Elias. Aí Jesus só olhou e disse, interessante. Outros estão dizendo que tu és Jeremias. Engraçado. Uhum. E vocês, o que é que vocês dizem? Aí ficou um silêncio. E Pedro que disse, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. O silêncio dos demais e a fala de Pedro pode também significar para nós algo que ilustre o nosso estado. Que estado é esse? Estamos todos no caminho, mas nem todos em percepções idênticas nesse processo. Tem gente ainda para quem Jesus é um bocado de coisa, mas não é tudo. E tem outros para quem a consciência se aprofundou muito mais do significado dele. Mas ainda assim, isso não fecha ciclo nenhum, porque esse ciclo não se fecha até que se conclua eternamente. Enquanto ele caminha a vereda da relatividade da presente ordem de coisas, é um caminho de agregamento de consciência o tempo todo. E a prova disso é que Pedro diz isso, ouve o que ouve, se alegra do jeito que se alegrou, ele se alegrou de maneira surtada, porque a proximidade entre a revelação e o surto é enorme também. Ele recebeu a revelação, tu és o Cristo de Deus, e declarou, e Jesus disse, feliz tu és. E deu, e disse coisas a ele que ele achou que eram só para ele. Ele pensou que ele é que era dali para frente o Pedro das Candangas, e acabou. Pelo amor de Deus, valeu ter dito isso, né? Valeu! Olha só o resultado. Tu és bem-aventurado, Simão Pedro, não foi carne nem sangue, foi meu pai mesmo que falou contigo. Ele, é mesmo? Quando? Falou comigo. Mas faz de conta que eu sei o dia. Faz de conta que eu sei o dia. É mesmo, Senhor, é mesmo. Foi o pai que falou comigo. Em verdade, eu te digo que tu és Pedro. Meu pai me deu esse nome, ele foi bem posto. Pedro, pedra. Se bem que em aramaico era Cefas, que significa pedrinha ou fragmento de pedra. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pelo amor de Deus, não sei o que isso significa, mas só sei que é poderoso. E aí, o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido ligado no céu. O cara foi ficando. Já foi nascendo uma mitra na cabeça dele. Uma mitra. Foi surgindo já um báculo. Aqui, ó. Já foi, o Pedrão já estava começando a surtar. Aí o verso 21 diz, daquele tempo em diante, Mateus 16, 21, daquele tempo em diante, passou Jesus a ensinar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e fosse maltratado, e espezinhado, julgado, oprimido pelas autoridades, morresse, ressuscitasse ao terceiro dia e padecesse muitas coisas nas mãos das autoridades judaicas. Aí Pedro ouviu aquilo, falou, olha, de modo nenhum, Senhor. Escuta, olha para mim, eu sou o Pedro. O Pedro do teu pai. O Pedro da revelação. O Pedro que não recebeu nem por carne nem por sangue, mas tem muita carne e tem muito sangue para segurar essas coisas aqui. O que o senhor está pensando? Isso jamais vai te acontecer. Eu não vou deixar.
Aí Jesus disse, arreda, Satanás. Porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Tu és para mim pedra de tropeço. O Pedro, na hora que o Pedro disse, eu sou a pedra, Jesus disse, de tropeço. De tropeço. Na hora que ele disse assim, olha, eu ligo as coisas no céu, eu ligo as coisas na terra, de modo algum te acontecerá, tu me deste este poder, eu exerço para o teu bem. Jesus disse, sai, Satanás. Então, de fato, Pedro não é porcaria nenhuma. E nenhum de nós, e nem coisa alguma. Porque o Pedro que recebe revelação é o Pedro que cai em tentação. O Pedro que diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, é o Pedro que ouve Jesus dizer, sai, Satanás, no minuto seguinte. Porque nenhum de nós aqui é ou será discípulo acabado. Quem acha que é discípulo acabado, está acabado. Mesmo. Discípulo acabado é um discípulo falido. O caminho do discipulado é um caminho aberto, cotidiano, de construções em construções, como diz a palavra, de glória em glória, de fé em fé. E é assim que se vai, num processo infindo. E a advertência original dele foi, cuidado para que nesse processo não entre o ceticismo dos saduceus, nem entre a performaticidade oca e vazia dos fariseus. Nem nesse processo tornem-se pessoas impressionadas com a opinião dos outros, nem de terceiros, e nem do povo, e nem com interpretações a meu respeito. Nesse processo, a única coisa que pode valer e fincar e firmar vocês é a revelação do Pai acerca de quem eu sou. Mas a revelação do Pai acerca de quem eu sou não é a revelação do Pai acerca de quem vocês são. Porque Pedro tinha podido dizer apenas quem Jesus era. O que Pedro não sabia ainda dizer era quem ele próprio era. O caminho do discípulo, ele é um caminho que quanto mais discerne quem Jesus é, mais avulta a percepção de quem nós não somos em relação a ele, de quem nós somos de maneira dessemelhante dele, diferente dele. Quanto mais eu percebo, mais a minha autopercepção se mostra tão diferenciada da dele. E isto não abisma nada entre mim e ele, isso apenas cria a percepção de realidade que vai me fazer, dia a dia, me entregar mais a ele e dar mais razão a ele. Aqui, no entanto, hoje, de maneira bastante enfática, eu queria concluir deixando uma palavra a mais com vocês na sequência infinda das coisas que a gente tem que tratar aqui. Queria apenas que você prestasse atenção de todo o coração no significado de se estar no caminho, andando com ele, e na gradualidade dessa percepção. O discípulo frequentemente pensa que as conquistas do discipulado são coisas que nele se instalam, gerando quase que a impossibilidade de que a pessoa venha na vida a equivocar-se de novo acerca de Jesus. Mas não é assim. A gente pode ter aberto a boca hoje para dizer a coisa mais verdadeira possível sobre ele, e amanhã ou logo mais, ou chegando em casa, abrirmos a boca para fazermos todas as negações radicais daquilo que nós mesmos antes tínhamos afirmado como sendo a realidade central da nossa convicção e da nossa fé. O caminho do discípulo pode subitamente colocá-lo nessa variação que diz, tu és o Cristo, e ouve, arreda Satanás.
Porque o que pode salvar a mente do discípulo é apenas a revelação do Pai. Bem-aventurado Simão Pedro, porque não foi carne, não foi sangue, foi a revelação do Pai. E arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Enquanto o discípulo é alguém se submetendo todo dia à revelação que vem do Pai, que vem do Evangelho, que vem da palavra, que vem de Jesus, ele está nesse caminho que o coloca de maneira simples nessa posição que não é só de pedra, de quem quer que creia. Que posição é essa? Com meu coração ligado em Jesus, no amor dele, tomado pela consciência dele, quando eu ligo na terra, está ligado na terra. Quando eu desligo na terra, está desligado na terra. Sabe por quê? Porque eu não ligo e desligo outros. Eu só ligo e desligo a mim. O grande problema dessa palhaçada toda foi terem feito isso se tornar um mandamento de concílios, de bispos, que se reúnem numa grande confraria de bruxaria homicida, para dizer quem é que a gente liga hoje, quem são os nossos queridinhos para a gente ligar, e quem são os nossos desafetos para a gente desligar. Isso aí pode bater tambor e chamar a Pombagira, que é o lugar dela, é aí nessa maluquice mesmo. Sabe? É diabo. Gente que se reúne para decidir isso acerca de gente, eu entro nessa reunião e quero entrar em qualquer uma e repreender a todos em nome de Jesus. Só tem diabo ali. Porque essa não é a autoridade que o Evangelho deu a ninguém. Prova disso é que o Simão Pedro, bem-aventurado tu és, Pedro, é também pedra de tropeço. Por isso, não é Pedro, é a confissão, é o Espírito. Se a confissão dele se alinha com o Evangelho, é isso tudo, para ele e para qualquer um, para Pedro e para André, para Pedro e para o João, para Pedro e para o Manel, para Pedro e para qualquer um em qualquer lugar da terra. Aonde quer que essa confissão tenha tomado conta de um ser que possa dizer Jesus é Deus, é o meu Deus. Aí pode crer, meu irmão, minha irmã, que tem uma pedra viva de Deus nesse lugar. Pode crer que nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra essa declaração, no peito, na vida de um ser humano. Pode crer que nessa harmonia de amor com Jesus, o que se liga, ligado está, o que se desliga, desligado está. Isso tem muito mais a ver com a gente, com a nossa relação com Deus, tem muito mais a ver com aquilo que nós mesmos dizemos em fé: Senhor, eu quero ficar ligado a Ti. E tem muito mais a ver com aquilo que a gente diga: Senhor, eu quero me desligar disto. Tem muito mais a ver com dizer: Senhor, eu quero pedir que Tu ligues esse meu irmão a esta Tua graça. Tem muito mais a ver com interceder com amor pelas pessoas. E muito mais a ver com dizer: Senhor, em Teu nome eu peço que Tu libertes esse indivíduo, que Tu o desconectes dessa maldade, mas é só até aí que vai. O que passar disso é do diabo, minha gente. Agora o discípulo precisa ganhar essa consciência de que quando ele deixou de ser apenas um simpatizante, que tem o maior carinho por Jesus, que acha a causa tão legal, que vale a pena até ser ajudada, as palavras são tão boas, serenam o coração. Eu chego em casa com vontade de arrebentar tudo, mas eu abro ali meio por acaso até o Evangelho, sabe como é que é? Abro ali um pouquinho e ouço aquela palavra.
Não te deixes vencer do mal, antes vence o mal com o bem. Aí eu digo, poxa vida, como é que é bom mesmo? Eu já ia fazer uma besteira, e as consequências sociais disso depois? Quanto dinheiro que eu ia perder se eu tomasse essa decisão? Obrigado, Jesus, até nos negócios o Senhor é útil. Mas não passa muito disso. Ele, no entanto, está nos dizendo que, por mais que a gente tenha começado assim, na base do vamos que vamos lá porque é legal, chega lá porque você vai ver que é diferente. O cara não tem cheiro de vela, a mesa lá não é de mármore, frio, a luz é quente. É diferente. Aí o sujeito vai, é legal, diferente. É um cabeludo, barbado, legal. Quebrou paradigmas, eu gosto disso. Aí ele vai idiotadamente ficando aí, achando que está me fazendo algum favor. Deixa de ser bobo, meu irmão. Não preciso de adulação de ninguém aqui, não venha me ver por causa de qualquer outra coisa, porque eu só tenho algo e uma coisa a te dizer, e tem a ver com o que eu estou dizendo, e é sobre Jesus, e é um chamado para você se atolar em Deus, você entendeu? É só isto. Mas por mais que você tenha chegado, ou ainda esteja nesses processos tão relativos que chegam quase lá, mas nunca se derramam, nunca se entregam, eu quero, no entanto, lhe dizer o que eu venho dizendo desde o início hoje. Jesus sabe disso. Ele sabe, ele está dando tempo. Naquele dia foi a vez de Pedro de dizer o que disse. Houve outras ocasiões em que outros disseram outras coisas, e não Pedro. Houve ocasiões em que outros não disseram nada, mas bancaram tudo. Como quando todo mundo correu, mas as mulheres que quase nada disseram, tudo disseram, ficando. Ou como quando João, que não correu com os demais, mas até se escondeu na saia de Maria um pouco, para chegar bem pertinho, viu que Jesus sabia de tudo, e que não houve questões a respeito. Esse dia era apenas o dia de Pedro. Mas existe o dia de todos nós e de cada um nessa jornada. E Jesus sabe disso. Eu não sei em que ponto da viagem você está, meu irmão. Às vezes a gente chegou e foi ficando por razões muito superficiais e pequenas. Era o pai que a gente admira, a mãe que a gente quer bem. O irmão mais velho que se converteu está firme lá e a gente respeita ele, porque ele resgatou a família, o nosso pai não era legal, mas, enfim, por Jesus, o meu irmão se tornou o primogênito espiritual da casa. Eu sou muito grato a Deus por isso, então eu vou com ele. Ou é um maridão legal, ou é um namorado novo, ou é uma namorada que chegou e ela diz que é discípula de Jesus, isso encantou você. Você disse, puxa vida, só mesmo Jesus para fazer uma mulher tão maravilhosa como esta. Eu vou lá. Aí é aquele discipulado por fé e outras coisas mais. Então, ele vem. E quantos não vêm e vão ficando? Como também tem aquela pessoa que se envolve em tudo. Tem aquele cara que é flamenguista em todas as direções. Se tiver um batuque, ele balança a bandeira. Entrou, se tiver banda, ele tá dançando. Ele não quer nem saber quem morreu, ele quer chorar. Tem muita gente assim também. Se ele vai visitar um amigo na fazenda, e o amigo diz, poxa, aqui a Associação de Moradores está com um programa para ajudar os pobres dessa beira de estrada. Diz, ó, conta comigo que eu estou dentro, tem que ajudar essas boas causas. Ele faz a mesma coisa na igreja, na reunião, seja lá onde for. Se alguém disser, olha, ali é o Translucilácido, colabore. Aí ele diz, não, eu já estive aqui, aluguei esse cara 2 horas, falando aí para mim, o mínimo que eu posso fazer é deixar uma contribuiçãozinha lá, porque até vai pegar mal e eu sou um cara de bem. Afinal de contas, é para Jesus. Para Jesus a gente faz, né? Qualquer R$10 a gente tem que dar, é para Jesus. As razões são as mais diversas pelas quais as pessoas ficam.
E Jesus sabe disso. Eu queria só fazer uma pergunta a você hoje. Quando você diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você está querendo dizer o que com isto? O que? O que com isto? Ele é um entre vários. Ele é o mais legal no meio de um monte de gente espiritualmente também meio equivalente. O que significa para você? Ou significa o que começava a significar para Pedro? Que de fato ele não seguia um líder, nem um guru, nem um mestre, nem um profeta, nem um iluminado, nem a mente mais brilhante, nem o espírito mais elevado, nem o maior curador de todos os tempos, nem tampouco o mais sobreexcelente paranormal, nada disso. Ele estava diante de Deus encarnado. Às vezes leva um bom tempo na jornada para que essa consciência entre na gente. Agora atenção, mesmo quando ela entra na gente, ela não chega para nos isentar, nos blindar, nos bloquear e nos fechar para a possibilidade que nós mesmos não venhamos a viajar para fora dessa percepção, por qualquer que seja o nosso surto. Nesse caso, foi justamente a afirmação que Jesus fez sobre o que tinha acontecido no coração de Pedro, aquilo que, em não sendo processado com devido cuidado e calma, logo a seguir, fez com que ele pensasse que aquela revelação o habitava, que morava nele, que ele era dono dela, que ela lhe pertencia, e que qualquer coisa que procedesse agora da sua cabeça tinha que ser oráculo e palavra de Deus. E é nessa que a seguir ele ouve, da mesma boca de Jesus, as palavras que dizem: arreda Satanás. O caminho do discípulo frequentemente acontece entre a revelação de Deus e a repreensão de Deus. De um lado, revelação de Deus. Bem-aventurado tu és. De outro lado, repreensão de Deus. Porque muito facilmente o discípulo mistura o que lhe é dado por revelação com o que lhe sobe a cabeça como cogitação. E como um dia ele recebeu revelação, ele fica pensando agora que todos os seus pensamentos bondosos acerca de Deus e de Jesus são também revelação, porque Pedro estava com um coração bondoso em relação a Jesus. Ele ouviu Jesus dizer que ia para Jerusalém e ia sofrer, ele disse: não, de jeito nenhum. Ele está pensando o quê? Que eu sou um discípulo desses que assistem? Estou aqui, Senhor, para carregar o piano. De jeito nenhum. Só que o que o discípulo precisa aprender é que a nossa bondade, o nosso amor, os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores intenções não bastam. Não bastam. A questão não é o que Pedro defendia. Pedro estava defendendo o quê? A vida, do ponto de vista dele. Defendendo a vida de Jesus. Impedindo uma ação mortal contra ele, ou uma ação tirânica contra ele, uma causa que qualquer ativista social abraçaria na hora. A causa de Pedro daria para fundar um partido político. A causa de Pedro daria para animar todos os Martin Luther Kings desse mundo. Vamos defender a Jesus contra Roma, ou contra o Sinédrio. Mas o que o discípulo precisa aprender é que as melhores ideias não significam revelação de Deus. O que o discípulo precisa aprender é que a sua melhor intenção precisa ainda estar sob a revelação. Do contrário, a minha melhor intenção pode fazer a viagem romântica que me afaste da manifestação cruenta do caminho de Deus.
E o caminho de Deus passava pela cruz, por Jerusalém, e sem cruz não haveria caminho de Deus na terra e nem nenhum discípulo. De modo que eu não posso confiar nem no meu melhor amor, nem na minha melhor amizade, nem na minha melhor intenção, nem no meu melhor projeto, nem nas minhas melhores causas. O discípulo tem que abrir mão da sua cogitação e entregar à sua mente a revelação. E aí, meu amigo, é que o negócio vai começando a ficar complicado. Só que a gente vai aguardar essa complicação para quarta-feira que vem. Ela continua. To be continued. A gente continua na quarta-feira que vem. Tá bom? Vamos ficar em pé? Quarta-feira que vem a gente continua. Vamos continuar talvez o ano de 2009 todinho por aqui. A gente tem até o capítulo 22 para ir. Imaginem só, eu não passei ainda nem dos primeiros versos. E estou falando sem nada anotado. Se eu fosse pegar, por exemplo, os livros que existem meus a respeito desse texto, a gente ia fazer uma viagem tão longa que eu não estou nem querendo fazer. Eu estou querendo ir no espontaneísmo da troca entre o texto, a palavra, meu coração e a sua reação. É esse conjunto de coisas que está fazendo e fará essas quartas-feiras serem a nossa jornada comum. Tá bom? Vamos orar? Alguém aqui quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? A coisa mais fácil que tem é fazer isso. Que é para todo mundo ficar pensando que a viagem acabou. Todo mundo ficar pensando. Meus irmãos, a viagem não acabou. Ela nem começou. E vocês vão ver como ela ainda nem começou. Vamos dar as mãos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, ouve cada um de nós. Se alguém quiser erguer a voz e orar, uma pessoa pode fazê-lo agora. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por estes momentos de termos o privilégio, ó Deus, de estarmos aqui recebendo a Tua palavra, aprendendo, Senhor, com a Tua palavra e sabendo, ó Deus, que os nossos pensamentos, às vezes as nossas coisas, não valem de nada para Ti, Senhor. O que vale mesmo, Senhor, é nós estarmos debaixo da Tua revelação, ó Deus, daquilo que nos mostra, Pai, a cada dia nas nossas caminhadas contigo, ó Deus. Então nós te louvamos e te agradecemos por este momento, ó Pai, que Tu nos desse esse privilégio, Senhor, a cada um de nós aqui. Obrigado, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder